Então, estamos aqui novamente, né, para responder a lista 6, correspondente ao assunto de valor preditivo, positivo e negativo, que vai ser o segundo assunto que vai cair na avaliação em grupo que vocês vão fazer com a professora Beth semana que vem, né, juntamente com o assunto da lista 5, sensibilidade e especificidade, falso positivo e falso negativo. Então, esses dois assuntos combinados vão cair na próxima avaliação, tá? Então, vamos aqui começar a nossa correção da lista 6. Número 1. A detecção precoce do câncer cervical uterino é crucial para o tratamento e cura do paciente. O Papa Nicolau é um dos testes utilizados no diagnóstico. Na tabela a seguir, temos os resultados desse teste para 600 mulheres. As mulheres foram classificadas como portadoras ou não de doenças através de biópsia cervical. Aí temos aqui, né, a nossa tabelinha 2x2, que já foi apresentada em listas anteriores, né? Aqui com a coluna, né, do teste, positivo e negativo, do paciente com câncer e sem câncer, relacionado ao diagnóstico positivo e negativo, e os totais, né, em geral. E aí a letra A nos pede: calcule a sensibilidade e a especificidade do Papa Nicolau. Interprete os valores obtidos. Bom, então, né, para a gente calcular a sensibilidade e especificidade, mostrei anteriormente para vocês como é que a gente faz. A gente vai pegar o valor, né, que está no intercruzamento entre o teste positivo e o diagnóstico positivo. Nesse caso aqui, né, coluna positivo, linha positiva do diagnóstico positivo, temos 94, e dividir ela pela quantidade total de diagnósticos positivos, né? Então, a gente vai achar a probabilidade a partir disso, nessa divisão do intercruzamento teste positivo e diagnóstico positivo dividido por diagnóstico positivo. E aqui, fazendo a nossa divisãozinha rapidinho, nós temos aqui 0,94. Então, a sensibilidade desse teste é 0,94. A capacidade de rastreio de pessoas realmente doentes desse teste é 0,94. E aí, a especificidade, a gente vai fazer um processo parecido, né? Então, a especificidade é quando o resultado dá negativo, quando a pessoa realmente não está doente. Então, aqui seria o intercruzamento, né? Coluna, teste negativo. Paciente, diagnóstico negativo, 250, a gente vai dividir por 500, que é o meu total, né, de pessoas que não têm um diagnóstico, que a pessoas que realmente não estão doentes, né? Então, a gente vai fazer a divisãozinha aqui rapidinho também. E aí a gente acha 0,5. Então, a especificidade, a capacidade de rastrear pessoas que realmente não estão doentes desse teste é 0,5. E aí a letra B ela vai nos pedir, né? Calcule o VPP e o VPN, sabendo que a prevalência é 0,167. Então, gente, aqui nós temos, né, o conceito de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, que são bem utilizados, né, na clínica médica, justamente porque a sensibilidade e a especificidade, eles levam em conta de que houve um diagnóstico prévio, ou seja, um diagnóstico já delimitado a partir de um padrão ouro. Só que, quando a gente vai para a prática médica mesmo, né, isso não acontece de verdade, porque o diagnóstico é justamente aquilo que a gente está tentando identificar. Então, não há um diagnóstico prévio, não há algo já respaldado antes. Então, é necessário que a gente faça testes para a gente poder descobrir esse diagnóstico. Só que, como não há esse diagnóstico prévio, a gente precisa se basear em outra coisa para realizar a eficácia desse teste. E é isso que a gente vai utilizar justamente a prevalência. A prevalência de uma condição de saúde é basicamente a proporção, né, dessa doença em relação à população que vai ser estudada. Então, a gente vai utilizar essa prevalência como base para o nosso cálculo de valor preditivo, positivo e negativo. E o que são esses valores preditivos? O positivo ele vai estar relacionado com a probabilidade de uma pessoa estar realmente doente quando o teste dá positivo, e o VPN é o contrário, né? Que vai ser a capacidade do teste de revelar realmente se uma pessoa não está doente quando o teste dá negativo. E esses dois testes, dois valores, eles vão ser dependentes do valor da prevalência daquela população para que ele possa ser calculado, né? E assim delimitar a probabilidade desse evento acontecer realmente. Então aqui ele pede para a gente calcular o VPP e o VPN, sabendo que a prevalência é 1,067. Então, toda a questão de valor preditivo positivo e negativo, ela tem que obrigatoriamente apresentar a prevalência, tá bom? Então, a gente vai utilizar essa prevalência para calcular o nosso VPP e o VPN. Começando com o VPP e a sua fórmula, né? Então, a fórmula dos valores preditivos é um pouquinho grande, mas que, em suma, é somente a sua aplicação mesmo que vai nos dar realmente esse valor, né?
Então, aqui nós temos prevalência vezes sensibilidade, dividido por prevalência vezes sensibilidade, mais 1 menos prevalência vezes 1 menos especificidade. Então, é só a gente pegar os valores que a gente já achou, né? Então, a gente já calculou sensibilidade e especificidade, aplicar aqui na fórmula diretamente. E prevalência também. Então, 1,67 nossa prevalência, vezes 0,94 nossa sensibilidade, dividido, né, repetido aqui, 0,167 vezes 0,94, mais 1 menos a nossa prevalência novamente, vezes 1 menos a nossa especificidade que nós achamos também. E aí, a partir disso, é só realmente fazer o cálculo. Né? Então, a gente começa aqui em cima, vai tirando os parênteses, vai retirando os parênteses, né? Aqui, fazendo a multiplicação, resolve o denominador, e aí a gente acha o nosso VPP. Então, a probabilidade de uma pessoa estar realmente doente quando o resultado dá positivo é de 0,274, tá bom? E aí, a partir disso, a gente vai calcular o nosso VPN também, né? Que já vai utilizar uma fórmula diferente. Então, o cálculo do valor preditivo negativo é 1 menos prevalência vezes especificidade, dividido pela prevalência vezes 1 menos sensibilidade, mais 1 menos prevalência vezes especificidade. Né? Parece uma fórmula bem grande assim, né? Um negócio meio confuso. Mas, na prática, a aplicação dos números lá, né? É um pouquinho mais tranquilo de fazer os cálculos. Então, a gente vai pegando aqui, né? Fazendo novamente o mesmo processo do VPP, tirando os parênteses em cima, embaixo também. Faz o cálculo de cima, resolve as multiplicações. E aí a gente acha o nosso VPN, né? O nosso valor preditivo negativo de 0,977. Então, a probabilidade de uma pessoa não estar doente quando o teste dá negativo é de 0,977. E aí, como é que a gente entende isso, né? Como é que a gente vai interpretar isso aqui? Basicamente, o meu VPN ele é maior do que o meu VPP, então esse teste ele pode ser melhor utilizado para realmente diagnosticar pessoas que não têm a comorbidade que a gente está estudando, do que a pessoa que tem realmente, né? Porque o valor preditivo positivo é baixo. E aí ele até pergunta para a gente aqui, né? Na questão C, considera a seguinte afirmação. O Papa Nicolau é útil para excluir a presença de enfermidades, embora um resultado positivo não possa ser confiável para diagnosticar a presença da doença. Você concorda com a afirmação? Justifique sua resposta. Então aqui ele fala, né, que o Papa Nicolau é útil para excluir a presença de enfermidades. Então, no caso, né, ele está falando aqui que o valor preditivo positivo, ou o valor preditivo negativo desse teste, ele é alto. E realmente ele é alto, né? Então, a capacidade de não diagnosticar uma doença, ela é mais alta do que o valor positivo, né? A gente pode ver aqui que o valor preditivo positivo ele é muito mais baixo. Então, a confiabilidade de diagnóstico dela em relação a essa enfermidade que a gente está trabalhando, ela é muito mais baixa. Então, a gente não pode utilizar esse teste para fazer o diagnóstico dessa doença em específico, né? Então, essa afirmação está verdadeira. Esse Papa Nicolau ele é útil para excluir a presença de enfermidades, mas o resultado positivo não é confiável para diagnosticar a presença dessa doença. Então, vamos lá para a questão 2, né? Como eu falei para vocês, essa questão ela foi uma questão de prova e a professora me falou diretamente que essa era uma questão difícil, então eu achei útil compartilhar com vocês para que a gente possa discutir e tirar as dúvidas de vocês em relação a ela. E aí, nossa segunda questão fala: considere os seguintes dados tomados de um estudo que investiga a precisão de 3 marcas de testes caseiros de gravidez. Seja A1, evento que uma mulher esteja grávida. A2, evento que ela não esteja grávida. E T+, evento em que o teste de gravidez é positivo. E o teste de gravidez é positivo. A sensibilidade média para as 3 marcas de kits de teste é de 80% e a probabilidade de ocorrência de falso positivo é de 0,320. Suponha que na população testada PA1 igual a 0,6, isto é, 60% das mulheres que usam os testes caseiros de gravidez estejam realmente grávidas. E aí, né, nós temos todos esses dados aqui e a questão nos pede. Letra A. Qual a probabilidade de uma mulher com um resultado positivo de um teste caseiro esteja realmente grávida? O resultado positivo de um teste caseiro aumenta em quanto a probabilidade de que uma mulher nessa população esteja grávida. Então, nessa questão aqui, ele basicamente pede para que a gente calcule o VPP, né? Então, qual a probabilidade de uma mulher com um resultado positivo de um teste caseiro esteja realmente grávida? Então, né, é o diagnóstico
condicional ao resultado positivo do teste. Então, a gente vai fazer o cálculo do VPP. E aí, a gente precisa entender, né, quais são os conceitos que a gente utiliza para o cálculo do VPP e, a partir disso, também ver os dados que a questão nos dá em relação a isso. Então, qual é a fórmula do VPP? Prevalência vezes sensibilidade, dividido por prevalência vezes sensibilidade, mais 1 menos prevalência, vezes 1 menos especificidade. Então, a gente vai procurar aqui na nossa questão quais são os dados importantes para fazer esse cálculo, né? Então, aqui, eles nos dão que a nossa sensibilidade média é de 80%. Só que a gente precisa lembrar, né, que porcentagem a gente está trabalhando com proporção. E para que isso se transforme em probabilidade, a gente divide esse valor aqui por 100. Então, 80 dividido por 100, a gente vai ter 0,8, né? Que é o valor da nossa sensibilidade em probabilidade. Então, a gente vai utilizar esse valor para o nosso cálculo. E aí ele fala aqui que a nossa probabilidade de ocorrência de falso positivo é de 0,320. Só que a gente precisa fazer também o nosso trabalho interpretativo, né? Se o meu falso positivo é 0,320, eu posso utilizar esse valor para calcular a minha sensibilidade, porque lembram que falso positivo é 1 menos sensibilidade. Então, se o falso positivo é a complementaridade da especificidade, logo, a complementaridade do falso positivo será a minha especificidade. Então, se eu fizer 1 menos 0,320, eu vou achar 0,68, que é a minha especificidade e que vai ser utilizada nos meus cálculos também. Tá? É necessário fazer esse processo interpretativo. E aí, ele fala aqui, na população testada, PA1 é igual a 0,6. Isso, no caso, é a minha prevalência, ou seja, 60% das mulheres que usam os testes caseiros de gravidez estão realmente grávidas, né? Então, é a probabilidade de uma mulher estar realmente grávida nessa população. E aí, a partir disso, né, tendo a sensibilidade, a especificidade e a prevalência, eu vou calcular o meu valor preditivo positivo. Então, né, novamente é o mesmo processo, né? Acoplar aqui os valores que a gente achou na questão e nos cálculos dentro aqui da fórmula, e a gente vai fazendo os valores, né? Então, a gente faz a multiplicação aqui em cima, vai tirando os parênteses, tá? Realiza as multiplicações. E, por fim, a gente acha o valor preditivo positivo de 0,789. 789. Então, o valor preditivo positivo, a probabilidade de uma mulher estar realmente grávida quando o teste de gravidez dá positivo nessa população é de 0,789. E aí, na segunda parte da questão, ela pergunta, né? O resultado positivo de um teste caseiro aumenta em quanto a probabilidade de uma mulher dessa população esteja grávida. No caso aqui, a nossa população é mulheres que usam os testes caseiros de gravidez. Então, se essas mulheres utilizam esse teste e todos eles dão positivo, qual é o aumento dessa probabilidade, né? Sendo que a gente já achou que o meu valor preditivo positivo é de 0,789. A gente basicamente vai ver a diferença, né, entre o meu valor preditivo positivo e a prevalência que a questão nos deu. Então, vai fazer uma continha de subtração básica aqui, 0,189 menos 0,6, a gente acha... Cadê meu Deus? 0,189. Então, a diferença entre a prevalência da minha questão, né, que ele nos dá a prevalência normal, e a prevalência a partir do teste de gravidez dando positivo, é de 0,189, tá? E aí, na letra B, ela pergunta, né, qual a probabilidade de uma mulher não estar grávida se o resultado de seu teste for negativo? Um resultado negativo de teste caseiro aumenta a probabilidade de quanto que uma mulher não esteja grávida. Então, basicamente, a gente vai fazer também o nosso valor preditivo negativo, porque a probabilidade de uma mulher não estar grávida se o teste realmente der negativo. Então, a partir disso, a gente vai calcular, né, o nosso valor preditivo negativo a partir dos valores que a gente já achou também, né? Então, aqui a gente já tem a nossa prevalência, já tem nossa especificidade, já tem nossa sensibilidade. Novamente, né, retirando parênteses, realizando as multiplicações e fazendo por última soma aqui, a nossa divisão deu 694. Então, a probabilidade de uma mulher não estar realmente grávida quando o valor dá negativo é de o teste no caso, né, dá negativo é de 0,694.
E aí, como é que a gente resolve a segunda parte da questão? Um resultado negativo de teste caseiro aumenta a probabilidade de que uma mulher não esteja grávida em quanto? Então, se a minha prevalência de mulheres grávidas é de 60%, a minha prevalência de mulheres não grávidas vai ser, obviamente, a complementaridade disso, né? Que vai ser 40%. Ou, na, na nomenclatura de probabilidade, vai ser 0,4. E aí eu vou diminuir, né, essa prevalência do meu valor preditivo negativo, porque já é essa prevalência nova, entre aspas, né, a partir do meu teste negativo, né? Então, a gente fazendo essa sensibilidade aqui, ou essa sensibilidade não, essa subtração aqui, a gente acha 0,294. Então, né, é a diferença entre a prevalência, né, de mulheres não grávidas naquela população e a probabilidade de mulheres não grávidas a partir do teste negativo. E aí, vocês podem, inclusive, até colocar em valor de proporção também, né? Então, aqui ficaria 18,9 e 0,200, 0, não, ficaria 29,4, né? Porque seria a proporção da diferença, né? Entre a prevalência e a, os testes positivos ou os testes negativos. Então, gente, basicamente é isso, tá? Essa ficaria aqui assim, desse jeito, né? A resposta da prova. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem contatar a gente lá na monitoria, tanto no grupo quanto no privado, tá bom? E qualquer dúvida, fiquem à vontade para nos chamar. Tchau, tchau.